Opa, tudo bem? Aqui é o Ricardo. Eu estou gravando um vídeo um pouco diferente. Hoje é domingo, dia 11 de setembro de 2021. Ou seja, faz exatos 20 anos desde os ataques à Torre Gêmeas, né? Um evento que eu assisti durante uma reunião, que eu vou falar aqui como é que foi. Eu estava no meio do trabalho e alguém ligou a televisão durante a reunião, uma coisa muito estranha. E queria comentar que hoje é uma data histórica, né? Inclusive eu tenho aqui, ó, a edição da The Economist. Eu acho que essa edição aqui, ela foi a primeira logo na sequência do atentado, né? Acho que dá para ver aqui a data, olha lá, de 15 a 21 de setembro, né? E eu sabia, quando eu comprei essa revista, de que seria algo de extrema relevância, né? Foi uma coisa absolutamente assustadora, né, para todo mundo, e a sensação que eu tinha é que isso mudaria o rumo das coisas dali por diante, e de fato aconteceu isso, né? É até difícil acreditar que já faz 20 anos que aconteceu o atentado, e eu vou contar onde é que eu estava e o que eu estava fazendo. Tem a ver aqui com o tema da modelagem financeira, tem a ver com o tema de finanças corporativas, então eu acho que vale a pena falar um pouquinho, tá? No dia 11 de setembro de 2001, eu estava participando de um data room, né? Um data room, né? Que, falando aí com sotaque gringo, mas um data room. Data room sendo aquele espaço, aquele lugar que exatamente em 2001 não tinha data room virtual, não tinha um site ou um link que você entrasse para poder ter acesso às informações de uma empresa que está sendo vendida, né? Então, inclusive, acho que vale o parênteses, né? Quando você tem uma empresa que está sendo vendida e você tem um ou mais compradores interessados em adquirir essa companhia, é natural que essas empresas que estão olhando para esse negócio queiram saber uma série de informações. Vão querer saber com relação a documentos, né? Da constituição da empresa, vão querer saber a respeito dos sócios, vão querer saber a respeito de contratos com os clientes, de contratos com fornecedores e assim por diante, né? Vai ter uma série de documentações que os potenciais compradores vão querer ter acesso. E o lugar físico ou virtual em que se dá disponibilidade desses documentos todos é o data room. Acontece que lá em 2001 não existia essa opção que a gente tem hoje de acessar à distância esses documentos, né? Tudo era feito fisicamente. E eu estava num lugar que é uma empresa que também não existe mais, né? Assim como as Torres Gêmeas não existem mais. A empresa onde eu estava, ela chamava Arthur Andersen. Olha que loucura. Eu estava na Arthur Andersen, que foi uma empresa que morreu depois, alguns anos depois. Eu não lembro exatamente quando morreu Arthur Andersen, mas morreu por conta de uma fraude, da Enron, né, que é uma empresa do Texas, e que teve uma fraude, eu não lembro se era fiscal, não, acho que era uma questão de registro contábil. E aí, quando descobriram que tinha uma fraude lá e Arthur Andersen auditava essa empresa, a empresa entrou numa questão a Arthur Andersen entrou numa questão de reputação tão forte que acabou derrubando o negócio, né? A empresa de consultoria, depois a Andersen Consulting, que é a área de consultoria, acabou seguindo, e aí acho que mudou de nome. De qualquer forma, eu estava dentro dessa empresa, Arthur Andersen, empresa de auditoria, que estava prestando o serviço de disponibilizar as informações aí com relação à venda de uma empresa, e a empresa era a Kaiser, né? Eu não sei se você tem idade para saber de todos esses eventos, se você lembra disso, né? Se você já tinha idade para estar acompanhando tudo que estava acontecendo, né? E a Kaiser, a cervejaria que tinha, para quem tem idade suficiente vai entender, tinha uma propaganda do baixinho da Kaiser, que era um bigodudo, baixinho, meio gordinho, que ficava fazendo umas palhaçadas na televisão. Então a Kaiser estava sendo vendida, eu estava no data room da Kaiser, e eu estava representando um dos potenciais compradores
dessa cervejaria que acho que no ano seguinte, se não me engano, 2002, foi vendida por mais de 700 milhões, agora eu não lembro se era dólares. Bom, foi vendida no ano seguinte. Mas eu acho curioso essa história porque a gente estava dentro desse data room, que era um espaço físico, era uma sala grande dentro da então Arthur Andersen, que ficava na Alexandre Dumas, aqui em São Paulo. Então, na rua Alexandre Dumas, que é uma rua que tem várias empresas ali, praticamente só tem escritório corporativo. Você vai seguindo a Alexandre Dumas do bairro, sentido Marginal Pinheiros, é quase ali na esquina da Marginal Pinheiros, né? Tem uma estação de metrô, pelo menos hoje tem uma estação de metrô lá, e o escritório que era Arthur Andersen, acho que era uma quadra para trás, e tá lá o escritório ainda, não sei exatamente o que funciona lá. Eu sei, então, por exemplo, hoje a gente tem as Big Four, né? Que é KPMG, PwC, Ernst Young e Deloitte, né? Na época você tinha também, era Big Five, tinha Arthur Andersen que sumiu com esse escândalo que acabou acontecendo depois. Mas voltando ao evento, né? Eu estava nessa sala representando um comprador, que eu me lembro que era um comprador internacional, se não me engano, grande, que estava olhando para essa... E eu estava lá junto com uma equipe de uma das Big Four também, não da Arthur Andersen, eu era de outra empresa, e a gente então estava tendo acesso aos documentos para poder avaliar a possibilidade de aquisição, e tinha equipes de outras empresas, então tinha o pessoal da Arthur Andersen, tinha o pessoal de várias outras empresas ali, tinha uma galera, eu lembro até que estava tendo, tinha até uns não canapés, mas tinha uns salgadinhos do Charlot, eu não sei se ainda existe, mas é um serviço de buffet chique, né? E na época o Charlot estava super em alta, eu nem sei se ainda tem, deve ter ainda, imagino eu, né? Se alguma crise não pegou. E eu lembro que a gente falou, nossa, que legal, aqui está sendo super bem atendido, um negócio bacana e tal. E de repente a gente está ali 1, 2 dias, sei lá, eu não sei se foi no terceiro dia, quando é que foi. De repente, no meio do nada, a gente está ali capturando informação, tendo acesso aos documentos, alguém liga 2 TVs. Eu falo, cara, coisa estranha, né? O pessoal tá ligando a TV no meio da reunião. A primeira coisa que eu achei estranha foi como é que tá a TV dentro da sala de reunião. Não tinha me atentado a isso. Mas na hora que eles ligaram, eu achei mais estranho ainda. As pessoas ligando a TV e falando, olha. Aí todo mundo que estava nessa sala, eu não tenho ideia de quantas pessoas estavam. Vou chutar que devia ter umas 20, entre 20 e 25 pessoas. Estou chutando, tá? Não lembro exatamente. E quando ligou, cara, era um replay, assim, um avião assim, acertando um prédio, explodindo, e aí várias vezes aquela cena, de repente, parece que é o mesmo avião acertando o mesmo prédio de outro ângulo. Eu falei, gente, de quantos ângulos eles filmaram? E tinham filmado de vários ângulos, mas naquele momento a gente descobriu que tinha acertado, era outro avião acertando outro prédio, né? E a gente vendo isso, muito louco, né? Eu tinha alguns amigos, eu tinha feito um trabalho nos Estados Unidos, eu tinha acabado de voltar, na verdade, né? Acabado de voltar, talvez alguns meses, eu não lembro exatamente quanto tempo eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Eu trabalhei nos Estados Unidos durante um tempo nessa mesma empresa, nessa mesma Big Four. E o primeiro pensamento que passou pela minha cabeça é vou ligar para os meus amigos que trabalham em Nova York, né? Eu tinha, acho que 2 pessoas que eu conhecia que trabalhavam lá, eu falei, cara, para saber... E foi muito louco, né? Essa situação mudou a vida de todos nós, mudou o rumo de como as coisas acontecem, né? Essa questão de terrorismo acabou virando uma coisa muito mais complexa do que era até então, né? Então, hoje a gente tem esses grupos lá no Oriente Médio que acabam tomando territórios grandes, né? Inclusive, alguns são quase que partidos políticos, e até já eram na época, né? Mas mais do que nunca, tanto a Europa quanto os Estados Unidos começaram a ver esse negócio do terrorismo dentro das culturas deles, dentro dos próprios países, né? Antes era uma ameaça externa e hoje é muito mais uma ameaça interna do que externa. É claro, é uma ameaça que vem de fora e acaba se infiltrando, e tudo começou ali atrás. Então, achei interessante
tô ligando a televisão, CNN só fala de September 11, né? Você liga a BBC, todos os canais internacionais que eu tô vendo aqui não fala de outro assunto. Eu achei interessante registrar, como que eu tava numa sala de data room da Arthur Andersen, empresa que não existe mais, no 11 de setembro lá atrás. Um vídeo um pouco diferente, mas é um evento histórico, eu acho que é importante, achei legal registrar aqui, tá bom? Deixa teu comentário aqui se você conhece o baixinho da Kaiser, Arthur Andersen, aonde você estava quando aconteceu o September 11, né? Se você não estava, se você ainda não era muito jovem, se era nascido, né? Tipo, me conta aí onde é que você estava, e queria ouvir um pouquinho aí de você também. Valeu? Então é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!